Pessoal, boa tarde, tudo bem? Tudo tranquilo aí? Bom, como não deu certo a aula de ontem, então, ali por motivos técnicos, descobrimos ali há pouco tempo antes que o sistema Zoom estava com algum problema. Inclusive foi uma colega da turma de vocês que me alertou e depois eu tive ainda a mesma conversa no grupo dos professores. Então acabou que não só eu, mas os outros também, o professor Fued ali principalmente, se não me engano o professor Valdir, eles também tinham em plano utilizar o sistema, mas enfim, acabou não dando certo. Bom, a partir de hoje, então, na verdade, né, da aula de ontem, nós vamos, enquanto durar essa situação aí de isolamento social, toda essa, essa confusão que se tornou aí a sociedade com relação a isso, nós vamos seguir as nossas aulas através do meio virtual, tá? da plataforma virtual, que a partir de hoje, na verdade, ela vai ser dada através do Google Meet. O Google Meet é uma ferramenta do Google, tá? Que permite também uma sala de reuniões privada, tá? Para que a gente possa dar continuidade aí aos nossos trabalhos de forma segura, tá? Para cumprir o currículo, né? Cumprir a ementa da disciplina e vencer o bimestre e, consequentemente, aí, se for necessário, o semestre também. Bom, então eu particularmente vou fazer assim. Vocês sabem que eu costumo postar ali as atividades, então os materiais, né, para estudo, todos eles na plataforma do Genera, coisa que eu já fiz. Vocês veem lá, tem toda uma carga lá de vídeos, de material escrito, artigos inclusive escritos por mim sobre determinados assuntos para efeitos de conhecimento. Bom, a nossa disciplina, na verdade, como desde o início a gente sabe, ela vem de uma maneira reforçada esse semestre, porque nós já tivemos essa mesma disciplina no semestre passado. Então nós vamos aproveitar esse semestre especificamente, considerando que no passado, né, no ano passado, a gente já tratou, já trabalhamos bastante com petições, tá? Não que agora não vá ser feito novamente, mas de uma maneira vou procurar passar para vocês conteúdos mais densos, tá? Um pouco mais, como é que eu vou dizer assim, concretos, né? Do ponto de vista de intensidade mesmo, relacionados aí aos nossos assuntos. Bom, vocês já devem ter visto lá, já foi comentado ontem, que foi proposto um quiz para cada disciplina, tá? Embora a gente tenha comentado, eu tenha proposto para vocês que as notas elas serão as mesmas para ambas as disciplinas, né? As atividades serão as mesmas, consequentemente as notas também. O quiz eu julguei ontem ser um pouco diferenciado e, portanto, tem lá um para cada um, porque o texto postado ele exige que haja uma bipartição aí dos assuntos para não haver acúmulo desnecessário, tá? Então, o texto que eu passei lá para vocês, ele trata da rejeição da peça acusatória à luz do garantismo penal. Esse texto ele está postado no canal Ciências Criminais, tá? Ele não é de minha autoria. É um texto bastante objetivo, tá? Eu considerei assim que ele é bastante aproveitável nessa fase, naquilo que eu gostaria de passar para vocês, trazendo à tona também questões pontuais relativas à lei anticrime, a lei 13964 de 2019, alguns pontos ali que somados com o que nós já tratamos e com o que nós iremos tratar, vai se dar de uma maneira bastante proveitosa, tá bom? Esse vídeo, na verdade, eu estou gravando de uma maneira um pouco informal, tá? Eu não vou me preocupar tanto com
critérios aí, outros que a gente aplica quando são vídeos gravados aí para outros fins. Eu estou trazendo isso de uma maneira mais simples e mais natural possível, tá? Então, leituras serão necessárias, questões às vezes de busca de alguma situação aqui será necessária para que a gente possa fazer um trabalho bacana, tá bom? A partir então da próxima segunda-feira, preparem aí a plataforma Google Meets, tá? Não é necessário baixar o sistema no computador ou no telefone, mas eu vou criar, quem cria na verdade a reunião, cria a ID, passa, né, para vocês, eu vou passar para vocês isso, e a gente faz a aula de uma maneira virtual, mas de uma maneira conjunta, ok? Como deveria ter sido ontem, mas que acabou não ocorrendo, beleza? Então tá, bom, o texto ele vai tratar então de uma análise, embora resumida, mas uma análise um tanto quanto perfunctória ali dos elementos necessários para que haja o recebimento da peça criminal, seja ela queixa-crime ou seja ela denúncia-crime, tá? Das peças iniciais do processo penal. Bom, nós sabemos já de antemão que tanto o artigo 41 quanto o artigo 395 do Código de Processo Penal, ele vai tratar dos elementos mínimos que devem pré-existir, né, no momento que o magistrado vai analisar tanto a queixa-crime para ser recebida quanto a denúncia-crime. Então, no primeiro parágrafo ali do texto, vai dizer que o Código de Processo Penal, em seus artigos 41 e 395, previu expressamente as hipóteses de não recebimento da inicial acusatória, aplicáveis no âmbito das ações penais públicas, artigo 100 caput do Código Penal, e daquelas de iniciativa do ofendido, artigo 100, parágrafo 2º e 3º do Código Penal. Bom, então os respectivos artigos eles vão tratar das hipóteses de não recebimento tanto da queixa-crime, no artigo 41, quanto da denúncia-crime, no artigo 395. O artigo 41, se vocês acompanharem lá, ele vai dizer o seguinte, artigo 41, a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Então ele vai tratar conjuntamente tanto da queixa quanto da denúncia e daquilo que deve conter nas respectivas peças. O 395, por sua vez, ele é um pouco mais específico, porque ele vai tratar da seguinte forma. A denúncia ou queixa será rejeitada quando? Então, três elementos básicos de rejeição da denúncia ou da queixa. Quando for manifestamente inepta, quando faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou quando faltar justa causa para o exercício da ação penal. Não vamos entrar no mérito dos requisitos em si, tá? Primeiro, porque a gente já tratou disso inicialmente. Segundo, porque não é o objeto central dessa discussão agora. Então, o texto vai continuar ali. Vai dizer: as motivações e enredos argumentativos adotados pelo julgador ao decidir sobre a rejeição da denúncia ou da queixa, contudo, não se esgotam no texto das normas processuais sob exame. Ou seja, não são esses dois artigos que vão definir de maneira categórica, definitiva e única o rumo da queixa-crime ou da denúncia-crime. Para além das expressões da lei, podemos dizer que a rejeição da inicial acusatória é pautada, em especial, por duas assertivas, cuja conjugação leva
ao entendimento de que o juiz criminal, ao menos no plano abstrato, isso porque ele não vai entrar no mérito, né? Ele só vai fazer uma análise inicial das respectivas peças, queixa-crime ou denúncia-crime, é tendente ao não recebimento da denúncia ou da queixa. Ou seja, num pano de fundo, ou seja, existe aquela ideia de que o magistrado, inicialmente, de maneira abstrata, obviamente porque é uma análise abstrata e não necessariamente um reflexo da real inclinação do julgador, ele já vai entender que as peças não são recebíveis, que elas não devem ser recebidas. Então ele vai fazer uma análise contrária. Ele vai analisar tanto a queixa-crime quanto a denúncia-crime do ponto de vista de saber se os elementos necessários estão presentes, e não ao contrário. Porque ele já automaticamente entende pela não rejeição, pelo não recebimento. E vai analisar se existem os elementos para que o seu convencimento, mesmo que subjetivo e abstrato, possa ser mudado. E é justamente isso. Primeiro, por quê? Porque o processo penal brasileiro adotou a matriz de pensamento garantista. E segundo, porque o julgador é também gestor. A primeira delas, que é o que vai ser tratado aqui, a questão do pensamento garantista. Tá? Então, assim, o sistema garantista dentro do processo penal, combinado com o sistema acusatório, previsto, nós vamos ver isso, no artigo 3º-A do novo artigo 3º-A, proposto aí pela Lei 13.964. Bom, aí nós passamos a entender um pouco de uma situação por um viés diferente. Porque nós sempre temos aquela ideia, né, aquela concepção de que a oferecida denúncia-crime ou a queixa-crime, o juiz automaticamente recebe. Então, partimos do princípio de que ele já tem a inclinação subjetiva e abstrata de não receber. Ao passo que ele vai passar, então, a fazer análise de recebimento ou não pela observância ou por critérios objetivos, ou seja, analisar se há ou não os elementos necessários para o recebimento das peças. Ok? Tranquilo até aqui? Vamos lá. E o sistema, então, dentro desse sistema garantista, é que se pauta, no primeiro momento, essa ideia, essa convicção do convencimento já prévio, abstrato do julgador. Ou seja, o garantismo penal vem como um dos entendimentos, né, salvo o melhor juízo, como uma concepção de garantir aquele que será o alvo, vamos dizer assim, do processo penal, seja ele privado, da ação penal privada ou da ação penal pública, garantir ao sujeito aquela conservação, aquela existência de elementos mínimos para que ele seja processado. Então é garantir ao sujeito, ao réu ou ao querelado, os elementos mínimos legais para aquela peça que o persegue seja minimamente passível de assim ser processada. E que também, da mesma forma, possa proporcionar ao réu meios de defesa. Porque se eu tenho uma denúncia ou se eu tenho uma queixa-crime inepta, por exemplo, o que não seja adequada, o que lhe falte justa causa, vamos dizer assim, por ilegitimidade ou por falta de tipicidade do fato, nós, ao mesmo tempo, ferimos o sistema garantista, ou seja, aquela situação em que o réu precisa saber do que está sendo acusado para poder se defender, né? E impossibilitamos ele, obviamente, de exercer ali o contraditório e a ampla defesa.
Então é esse contexto que vem a nós hoje, para que nós possamos pensar nessa situação. Até no primeiro momento, pode alguns pensarem assim, mas qual a importância disso? Então, mas é muita viagem, né? É muita filosofia baseada em fatos não concretos. Mas é justamente ao contrário. Nós nos deparamos todo dia, e ao final eu pretendo passar uma denúncia-crime ainda para vocês, para que vocês possam analisá-la aos olhos do garantismo penal e aos olhos do sistema acusatório. Tá? É uma atividade que provavelmente fique para a próxima segunda-feira, para a próxima aula. Então, assim, sempre em análise, se você vai tomar uma defesa para você, se você vai promover a defesa de alguém, seja numa ação civil, numa ação penal pública ou numa ação penal privada, já temos que focá-la com os olhos garantistas e com os olhos acusatórios. Garantistas nesse segmento que a gente está comentando, e acusatório no sentido de analisar se aquela peça inicial criminal ela possibilitará a plena eficácia e o pleno exercício de dois princípios básicos aí do sistema acusatório, o contraditório e a ampla defesa. Caso contrário, tudo fica prejudicado e provavelmente isso está fadado a um processo desequilibrado, a um processo no qual não se encontre aí as garantias constitucionais e processuais penais necessárias. Tá? Então, assim, ali vai começar no próximo título, o garantismo penal e a rejeição da inicial acusatória. Então, ter um entendimento básico sobre o garantismo penal, nisso que a gente já comentou, e a rejeição da inicial acusatória, né? A inicial ou queixa-crime ou denúncia. Diz lá, o pensamento garantista, em seus antecedentes mais próximos, remonta à obra de Cesare Bonesana, Marquês de Beccaria, intitulada Dos Delitos e das Penas, livro aí muito conhecido na nossa biblioteca. Oportunamente, relembramos, no orbe contratualista, a existência do direito penal buscou legitimar a atuação do poder de punir, considerado o objetivo de tutelar a propriedade, inclusive do corpo, a partir de duas perspectivas, a prevenção do delito e a proteção do indivíduo contra a atuação arbitrária do Estado. Nesse sentido, é necessário que o sistema de justiça criminal firme suas amarras em limites pré-definidos, como forma de objetar eventuais arbitrariedades. Então é justamente isso. Aquela análise inicial da denúncia ou da queixa, ela vai se dar de forma a verificar a existência dos elementos mínimos para o início do processo penal. Para quê? Para procurar evitar justamente o que o texto fala, essas arbitrariedades. E o que seria essas arbitrariedades? Bom, inicialmente esse abuso de poder, né, essa arbitrariedade, ela se daria pelo recebimento da peça denunciatória ou a queixa-crime que não perfaça os elementos mínimos para a sua aceitação. Aí, já aí estaria concretizada a arbitrariedade e a ilegalidade da situação, por todo esse contexto, né, pela ausência dessas condições mínimas, consequentemente provocando ali agressões ou infração a regras constitucionais e processuais penais. Segundo Ferraioli, vai dizer ali, para tal, em seu campo de conformação, o doutrinador italiano Luigi Ferraioli, embora não os tenha instituído, sistematizou 10 axiomas do sistema garantista. SG ali é sistema garantista. Okay? Primeiro, não há pena sem crime, o princípio da anterioridade da lei. Não há crime sem lei, né? Então não há pena
sem crime. Nulla pena sine crime. Nulo crimen sine lege, que não há crime sem lei. Não há lei sem necessidade, ou seja, a necessidade da sociedade produz a formação das leis. Não há necessidade sem lesão, ou seja, essa necessidade social de produzir uma lei, ela só se dá por uma lesão ao bem jurídico. Patrimônio, vida, dignidade sexual, economia popular, respeito aos mortos, enfim. Não há lesão sem ação, ou seja, eu não tenho uma lesão a um bem jurídico se eu não tenho uma conduta comissiva ou omissiva de um agente que provoque essa lesão ao bem jurídico. Não há ação sem culpa. Vocês devem lembrar das primeiras aulas de direito penal que nós limitamos a conduta do agente em 2 pressupostos, culpa e dolo. Né? Porque, por exemplo, eu não posso, por exemplo, há um homicídio em que foi utilizado um revólver da marca Taurus. O fabricante dessa arma não pode ser responsabilizado pelo homicídio por ter sido o fabricante da arma. Né? Então, os limites da punição, elas se dão no campo da culpa e do dolo. Por isso que diz ali, não há ação sem culpa. Então, a culpa no sentido genérico, incluindo culpa, stricto sensu e dolo. Tá? Não há culpa sem julgamento, ou seja, eu necessito de um processo legal. Eu necessito das vias, das ferramentas para que o processo seja instituído, seja movimentado e ao final haja um julgamento justo, em busca de uma verdade real, né, daquela proximidade maior possível dos acontecimentos que se reflete lá na sentença criminal. Não há julgamento sem acusação. Então, eu não posso simplesmente ter uma conduta praticada e o juiz chegar a entender, não, eu condeno ele porque eu entendo que ele foi responsável pela conduta, pelo dano ao objeto jurídico. Não, eu preciso primeiro ter uma acusação formal. Eu preciso ter uma ferramenta que inicie o procedimento, né, que traga ao judiciário o conhecimento de uma situação e que, se preenchidos os seus requisitos mínimos, possa ali dar início àquele debate, seja ela ação penal pública, através de denúncia, ou ação penal privada, através da queixa-crime. Não há acusação sem prova. Então, ônus da prova, artigo 156 e seguintes do CPP. Eu só tenho uma acusação se eu tiver elementos mínimos. Então, aquela acusação inicial ela tem que apresentar elementos mínimos de autoria e materialidade para, posteriormente, passar por uma instrução processual na qual serão produzidas as provas e somente aí o processo vir à tona de uma maneira igualitária. Igualdade de armas, devido processo legal, contraditória e ampla defesa, princípios aí da legalidade, da legitimidade, princípios de não produzir prova contra si mesmo. Entendeu? Então, todo esse conjunto principiológico aí e legal faz com que o sistema acusatório possa existir. Não há prova sem defesa. Né? Não precisamos ir muito longe aí para concluir. Contraditória e ampla defesa básico no sistema acusatório. Então, quando eu falo em sistema acusatório, quando eu falo agora muito mais nele, tipificado pelo artigo 3º-A, eu falo nas garantias que até então eram principiológicas e que agora o legislador veio e trouxe de maneira tipificada, de maneira prescrita em lei, não deixando margens para dúvidas de que o sistema brasileiro é acusatório. Embora haja sempre a observação de que é o seguinte,
nós ainda temos o inquérito policial dentro do processo penal. Embora não obrigatório, mas ele passa a ser necessário e é tão costumeiramente utilizado que eu nunca vi processo penal sem inquérito policial. Tá? Salvo as infrações de menor potencial ofensivo, mas daí é uma outra competência, é uma outra realidade. Mas em termos de procedimento comum, ou mesmo procedimentos especiais, que não seja a Lei 9.099 do GCRIM, traz consigo o inquérito policial. E o inquérito policial ele tem a natureza inquisitória, que choca, que se choca com o acusatório. Porém, a regra processual brasileira está hoje tipificadamente reconhecida como sistema acusatório. Ok? Aí continua lá. O sistema garantista procurou racionalizar o processo penal, de modo que só se puna quando se deva punir. Só se deixe de punir quando a punição for ilegítima ou desnecessária. Em outras palavras, o processo penal passa a ser um juízo de cognição dos fatos, jurisdicionalidade estrita, e recognição do direito, legalidade estrita, não sendo permitido ao juiz construí-los com base em suas preconcepções ou critérios de autoridade. Veja que o parágrafo ele é autoexplicativo, né? Diz ali, o sistema garantista procurou racionalizar o processo penal, ou seja, trazer à prática, trazer do ponto de vista racional os instrumentos para que o processo penal possa existir. E não simplesmente deixar ao vedrio do julgador decidir pela punição ou pela não punição de maneira arbitrária e simplesmente por uma autossubjetividade infundada, ilegal e ali cercado de todas as ilegalidades possíveis. Então quando o autor fala que só se puna quando se deva punir, e só se deixe de punir quando a punição for ilegítima ou desnecessária. Então, só haja uma punição depois de passar por um sistema garantista. E esse sistema garantista é justamente o pleno acusatório do artigo 3º-A. Eu só tenho um sistema garantista se eu tenho um sistema acusatório pleno e possível de ser aplicado. Caso contrário, eu volto ao século XVIII, ou século XIX, as raízes do sistema inquisitorial, do sistema onde não havia toda essa garantia. Aliás, não precisamos nem ir muito longe, antes mesmo de 88, da nossa Constituição, que foi o documento que trouxe todos esses princípios, essas regras iniciais. Antes disso, ainda assim eu não tinha. Não se poderia cogitar em contraditório com a defesa, em sistema garantista, em princípios outros aí que a gente conhece como basilares do processo penal. Então, em outras palavras, o processo penal passa a ser um juízo de cognição dos fatos, ou seja, um juízo onde os fatos vão ser trazidos à tona, tá? Dentro da jurisdicionalidade estrita, ou seja, dentro do processo, e de recognição do direito, ou seja, legalidade estrita também, dentro daquilo que a lei permite, não sendo permitido ao juiz construí-los com base em preconcepções. Por certo, o sistema de que falamos não é indene de críticas, ele não é perfeito, então ele não fica isolado de críticas. Há quem, com intuito pejorativo, o trate como legalismo, bem como existem autores, notadamente no âmbito das criminologias críticas, que o recebem com muitas ressalvas, dentre elas o argumento de que o sistema garantista, no que pese em suas boas intenções, é baseado na ingenuidade cartesiana de desconsiderar que a verdade processual será sempre construída ao prazer do julgador, por critérios de disposição ou poder. Não é nada disso. O sistema garantista ele vai trazer justamente essa possibilidade de igualdade de armas entre as partes, de garantir ali um sistema processual adequado àquelas circunstâncias postas, já
no momento de análise das peças iniciais, denúncia ou queixa-crime. Naquele instante ali já se iniciam a aplicação, já se inicia a aplicação do sistema garantista. Eu não posso falar em sistema garantista sem necessariamente fazer esse nexo com o sistema acusatório. Eu não teria sistema garantista se eu não tivesse sistema acusatório e vice-versa. Porque um vai completar o outro, um vai depender de elementos do outro. Então, ao contrário aqui de algumas críticas postas, o sistema garantista ele não vai desconsiderar, né, como diz aqui, que a verdade processual seja sempre construída ao prazer do julgador. Não tem nada de prazer do julgador. Tem a igualdade de armas dentro de um sistema igualitário. É lógico que, se você pensar no processo penal, uma ação penal pública, o Ministério Público, como titular da ação, ele tem muito mais condições de produzir provas, né? Porque ele tem um sistema na mão. O Ministério Público, embora não perfaça o Poder Judiciário, mas ele é um órgão estatal. E sendo um órgão estatal, ele tem meios de condicionar melhores condições para o seu trabalho. Diferente, não raras às vezes, né? Porque isso também depende de condições aí até financeiras do acusado, mas diferente da própria defesa técnica do acusado, que tem limites, que embora saiba, embora tenha noção, né, tenha conhecimento do que possa se fazer de maneira mais contundente, por exemplo, para ir buscar uma prova pericial, para aprofundar, né, fazer uma contraprova, de repente, ao perito judicial, esbarra na falta de condições do assistido, do réu. Então, acaba havendo esse descontrole, vamos dizer assim, né? Mas, de uma maneira geral, em sistema, do ponto de vista teórico e legal, né, e doutrinário, inclusive, o sistema garantista ele vem para garantir, né, uma redundância aí, mas ele garante essa sistemática, para que não haja justamente esses julgamentos aí arbitrários e ilegais. Bom, o próximo parágrafo ali vai dizer que, a despeito das críticas, a Constituição da República, no erigir da chamada teoria constitucional do processo penal, patentemente adotou por matriz o pensamento garantista, o que nós já vimos. Para os fins visados, basta conferir o teor do artigo 5º, inciso 39, princípio da legalidade estrita, taxatividade, o inciso 54, princípio do devido processo legal, o inciso 55, ampla defesa contraditória, o 56, o 57 e o artigo 129, inciso 1º, que princípio, regra acusatória. A rejeição da inicial acusatória insere-se no contexto garantista, em síntese, pois exige ao acusador, princípio acusatório, angariar elementos informativos suficientes, ou seja, justa causa, ao início da ação penal, e do julgador promover controle de legalidade e jurisdicionalidade sobre a persecução do delito. Então veja que o sistema garantista ele já traz isso no seu âmbito mais inicial possível, que é justamente a peça inicial. O acusador, o Ministério Público ou mesmo o querelante na ação penal privada, ele tem que trazer consigo na peça elementos mínimos de aceitação daquela acusação, para que dali para frente as coisas possam ter continuidades ali de maneira legal, tá? De maneira equitativa, de maneira processualmente correta. Derivam as profilaxias jurídicas de que falamos do princípio da presunção de inocência e do sistema acusatório. É certo que para a fase de recebimento da denúncia ou da queixa, o juízo de probabilidade, não é exigível a plena certeza acerca da prática do crime, ou seja, da materialidade, e ou de quem seja o seu autor, a autoria. Indagações a serem melhor esclarecidas durante a instrução processual.
Não por outra razão, diz a doutrina que o recebimento da exordial acusatória fundamenta-se no adágio jurídico indubio pro societate. Todavia, segundo o texto, a expressão doutrinária deve ser vista com reservas. Então, o que a gente pode tirar com isso? Bom, no primeiro momento, falamos em presunção de inocência e no sistema acusatório. Tá? E que no recebimento da denúncia ou da queixa não se faz uma análise aprofundada de mérito. Analisa-se indícios de autoria e existência de materialidade. Tá? Então, tem parte da doutrina que fala que o recebimento da exordial acusatória ela se dá indubio pro societate, ou seja, indúbio a favor da sociedade para descobrir, né, para esclarecer aquela situação. Porém, essa expressão deve ser vista com reservas. No âmbito do sistema processual penal garantista, a regra geral quanto ao ônus de provar, artigo 156 do CPP, caput, né, do 156, cotejado ao princípio da não culpabilidade, artigo 5º, inciso 57 da Constituição, conduz à conclusão de que o ordenamento acometeu ao parquet, titular da ação penal, ao menos angariar elementos suficientes para a deflagração de procedimentos criminais tendentes à contratação do estado de liberdade. Exibidos os artigos 312 e 413 do CPP, que são o 312 que trata da liberdade provisória e o 413 vai tratar dos casos especificamente lá dos crimes contra a vida e rito do tribunal do júri. Os casos de impronúncia. Tá? Não os casos de impronúncia, mas as decisões possíveis na decisão de pronúncia. Né? Quando o juiz decide, vai decidir ali, pode pronunciar, impronunciar, acabar por absolver sumariamente ou desclassificar o crime. Okay? Aí nós temos ali um julgado do STF e arremata-se, ali segundo o texto, arrematamos que, para além da expressão legal dos artigos 41 e 395 do CPP, a rejeição da denúncia é lastreada no enredo argumentativo garantista, porquanto deriva diretamente da presunção de inocência, nulla accusatio sine probatione, e da adoção do sistema acusatório, nullum judicium sine accusatione. Bom, esse é o contexto teórico. Então, nos quiz lá que nós vamos trabalhar, na disciplina prática jurídica real, eu pedi para ler o texto e explicar os artigos 41 e 395 do CPP, esses que foram mencionados e lidos aqui. Então, vocês vão lê-los e, de acordo com o texto, tá, e com o que nós conversamos e com o entendimento de cada um, vocês vão explicá-los. Salvo engano, eu coloquei lá, eu não vou considerar a transcrição apenas do artigo. Tá? Aliás, não precisa nem transcrevê-lo necessariamente. Basta identificá-los e explicá-los. Tá? Num entendimento próprio de vocês. A gente precisa partir de um ponto de não depender mais do que os outros pensam. Nós não podemos levar a nossa vida profissional, seja ela em qual âmbito do sistema judiciário for, baseado naquilo que os outros acham. É lógico que a gente vai estudar, vai buscar referências, muitas vezes vai aprender, porque naturalmente o estudo nos leva a isso, mas chega um ponto que uma conceituação, um ponto de vista, uma conclusão tem que partir de nós. Então é isso que eu espero e que eu tenho certeza que vai sair de vocês, tá bom? E na outra disciplina, Laboratório de Prática Jurídica, eu peço para fazer um paralelo do texto. Então o texto, né, que trata ali do sistema garantista com o artigo 3º-A do CPP. Faz uma resenha, 2, 3 laudas ali no máximo, tá? Para que haja fazer um paralelo que nós conversamos entre o sistema garantista e entre o sistema acusatório agora
previsto lá e positivado no artigo 3º-A do CPP. Tá bom? Eu não vou me alongar mais, não há necessidade disso. Eu espero que tenha sido saudável para vocês essa conversa e que a gente possa deslanchar nas disciplinas aí e fazer um trabalho bacana. Tá bom? A gente conversa ainda durante a semana, mas já fica previamente marcada aí na próxima segunda, dia 13, às 19 horas, a nossa conversa em sala virtual pelo Google Meet. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Obrigado por enquanto, um abraço a todos e quaisquer dúvidas eu estou à disposição. Valeu, tchau!